boa tarde a todos. E Olá, Miguel, estamos a ouvir-te. Obrigado. Peço desculpa de não estar aí convosco esta tarde, mas eu não vou dizer infelizmente, neste caso é felizmente, agendaram uma vacina para daqui a pouco. Vou ter de sair daqui a pouco para finalmente tomar a primeira, ela não sei se será a única, mas em princípio a primeira dose da vacina daqui a pouco e, portanto, naturalmente, como acho que todos compreendem, não podia desperdiçar isso e estou aqui na Figueira. Isso também significa que não vou-vos poder estar a ouvir, de qualquer forma, aparentemente estou com problemas na ligação, com muita pena minha. É um painel de excepcional qualidade, como aliás seria de esperar, temos procurado que sejam todos, mas neste caso havia razões acrescidas para ter essa expectativa, atendendo a que o próprio Pedro é um especialista nesta matéria e nessa medida também, quem melhor do que ele para moderar a sessão de hoje, estão em muito boas mãos, tenho a certeza que assim vai ser. Agradecer a todos os participantes no painel, alguns dos quais eu conheço pessoalmente, lamentar muito que o Dr. Carlos Barbosa não possa estar por razões familiares e tristes, mas agradecer muito a todos os outros membros do painel, em particular ao Francisco Calheiros, que não dispensa apresentações, mas também todos os outros, Pedro Costa Ferreira, Álvaro Covões, Nuno Lopes, personalidades que têm um percurso nesta área, na área do turismo, que fala por si e que seguramente irão contribuir e muito com ideias e sugestões para aquilo que vai ser o programa que todos esperamos que o Pedro Machado depois possa conseguir implementar na Figueira. Se a área em que seguramente ele gera imensas expectativas devido ao trajeto fantástico que tem profissionalmente nessa área, o Pedro, é a área do turismo. Se bem que o profissionalismo e a competência que ele aí demonstrou também a tem vindo a demonstrar na abordagem a outros temas, e eu tenho podido conviver com isso e apreciar isso nas últimas semanas, à medida que temos trabalhado juntos num conjunto de temas que visam construir aquele que penso todos esperam seja um programa ambicioso para o futuro da Figueira da Foz. Este é mais um painel dos painéis e dos grupos de trabalho que foram criados no âmbito de contribuir em diferentes matérias que têm a ver com o desenvolvimento económico, com a sustentabilidade ambiental, com a competitividade, com a atração de investimento, mas também com desafios fundamentais que a Figueira enfrenta, como a demografia, em que vamos ter um painel para a semana, mas também áreas como a orla marítima, temas em que, quer pelos desafios que o município da Figueira enfrenta, quer por serem estruturais para a melhoria da qualidade de vida dos figueirenses e para o futuro do Concelho e a sustentabilidade do Concelho, foram criados um conjunto de painéis com oradores nacionais e locais que esperamos e temos a certeza contribuem até pela pluralidade de pontos de vista que em muitos casos podem oferecer para que exista um conjunto de ideias, uma pool de ideias através da qual possamos realmente criar um programa que corresponda às ambições que os figueirenses esperam e que a Figueira merece e que todos nós, eu pelo menos acredito, o Pedro irá concretizar e terá a oportunidade de concretizar. Mais uma vez, obrigados a todos os participantes do painel. Não os vejo sequer nesta altura, não consigo e não vos estou a ouvir, mas desejo um painel com muito sucesso a todos. Muito obrigado, Miguel. Compete-me hoje, normalmente o Miguel Paiás Maduro coordena estes fóruns e eu tenho sempre a oportunidade de falar em último lugar, particularmente para não só fazer uma avaliação das intervenções anteriores, mas também passar um pouco o testemunho e aquilo que é o pensamento estratégico que a candidatura da Figueira da Foz do futuro quer trazer para este Concelho. E por isso vou, em primeiro lugar, cumprimentar, saudar os nossos ilustres convidados, que estão aqui, pese embora vestidos do seu papel enquanto dirigentes, empresários nacionais e regionais e locais, mas não deixam, de alguma forma, de espelhar aquilo que é o seu pensamento crítico sobre o momento que estamos a atravessar.
Uma palavra particular para o Carlos Barbosa, que infelizmente, pelas piores razões da vida, não pode estar connosco. Há que o dizer aqui, Carlos Barbosa, na sexta-feira à noite, viu, infelizmente, falecer um neto com 17 anos, num acidente de moto, que a todos, naturalmente, nos confrange, e para o qual deixamos um abraço solidário, de condolências, de lamento, por aquilo que é a perda de uma vida, e neste caso de um jovem de 17 anos, que seguramente tinha o mundo e a vida pela frente. E, portanto, está mais do que justificada a ausência hoje do Carlos Barbosa da ACP, que virá em nova oportunidade. Aproveito para saudar quem está. Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, suficientemente e subejamente conhecido, sobretudo pelo seu papel enquanto representante máximo do setor turístico em Portugal e, em particular, do setor privado, com assento no Conselho Económico e Social, com muita discussão naquilo que é a sua ligação às políticas públicas e, em particular, na defesa do setor. E, portanto, muito obrigado, Francisco, por esta disponibilidade e pela amizade, mas, em particular, pela disponibilidade de se ter deslocado de propósito hoje aqui à Figueira da Foz. Pedro Costa Ferreira, Presidente de uma das maiores associações nacionais, a Associação Portuguesa dos Agentes de Viagens e Turismo, matéria muito cara para o Concelho da Figueira da Foz, para a região centro e para o país. Os agentes de viagens e de turismo são absolutamente essenciais nesta operação de podermos não só fomentar aquilo que é a operação turística, mas em muitos casos responsáveis por aquilo que nos interessa nestes destinos ou nas sub-regiões, tem a ver com o incoming e, mais que o incoming, tem a ver com aquilo que é a afirmação e o processo de comercialização em cada um dos nossos territórios. Muito obrigado, Pedro Costa Ferreira. Álvaro Covões, para muitos o senhor Nós Alive, e por isso o Álvaro com uma outra experiência, muito vocacionada para a realização, a captação dos grandes eventos nacionais e internacionais, particularmente internacionais. O Álvaro Covões tem uma extraordinária experiência e hoje, eu diria até, numa reconversão daquilo que é a sua relação com os públicos, transformando aquilo que é um período de dificuldade numa nova oportunidade, e por isso provavelmente vai falar-nos um pouco sobre aquilo que foi a sua experiência de algum dos eventos que criou, para além daquilo que são os vulgos, grandes concertos ou espetáculos de atração de grandes públicos, via musical, através das exposições ou através do aproveitamento de outros espaços. E o Nuno Lopes, Presidente da nossa Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, que tem, naturalmente, uma visão local, mas nem por isso menos importante daquilo que deve ser o leitmotiv que deve, no fundo, mover a Figueira da Foz para dois períodos. O presente da retoma, da reconquista dos fluxos da atividade económica e da recuperação do comércio e do turismo, mas provavelmente, e mais importante que isso, que é este presente futuro que todos queremos trazer para a Figueira da Foz. A palavra para quem nos está hoje aqui a acompanhar desse lado da nossa plateia, empresários, liberais, pessoas que estão associadas aos mais diversos setores de atividade, candidatos autárquicos, no fundo, aquilo que, em bom rigor, as regras da Direção-Geral de Saúde permitem ocupar nesta sala, e já estamos a atingir o limite máximo do número de lugares permitidos. Ainda temos alguns, ainda temos algumas cadeiras, mas de facto também agradecemos. Em particular ao Sr. Presidente da Associação Figueira Sabor Amar, aqui o Mário Esteves, que representa aqui um setor essencial para a nossa Figueira da Foz, ao Jorge, Vice-Presidente da Aresp, que também aqui está connosco, e a todos aqueles que, de alguma forma, o SOS Cabedelo, que é o Eurico, e muitos outros, no fundo, todos aqueles que aqui, Paulo Luís Pena, perdoe-me não continuar a cumprimentar, uma vez que os conheço e bem a todos. Eu iria começar, talvez, pelas questões nacionais. Aproveitava a presença do Sr. Presidente da Confederação do Turismo. A Confederação do Turismo tem tido aqui um papel crucial, insubstituível na negociação com o Governo, muito em particular com uma premissa que estava fora daquilo que foi a ideia original da nossa bazuca, ou do nosso plano de recuperação económico para Portugal nos próximos anos. Foi, no fundo, conquistar, por mérito e trabalho próprio, um lugar naquilo que é a chamada bazuca para o turismo, onde foi possível reclamar um envelope financeiro num horizonte temporal limitado para nos abrir aqui uma janela de esperança
em relação ao processo da recuperação. E, portanto, começamos com uma visão mais nacional, com o Presidente Francisco Calheiros, naturalmente numa conversa de até 10 minutos, tornar possível o testemunho respectivo de cada um dos intervenientes e depois podermos cruzar e conversar com a sala no sentido de tirarmos partido do facto de termos aqui este know-how, esta competência, esta excelência do ponto de vista daquilo que são os oradores nacionais e regionais e a partir daqui podemos tirar proveito e peço-vos que vão anotando as vossas preocupações e questões para que depois as possam colocar numa segunda ronda. Estimado Francisco. Obrigado, Pedro. Antes de mais agradecer a possibilidade de vir aqui à Figueira, que é sempre um prazer, e sobretudo falar de turismo, então é um duplo prazer e, portanto, completamente disponível. Uma palavra ao Miguel Paiás Maduro, não sei se nos está a ouvir, já não o vejo há um tempo, grandes lutas que tivemos no anterior governo, não fazia ideia que já estavam a vacinar pessoas com menos de 40 anos, pensei que ainda não tinha chegado, mas uma palavra, eu posso, o Pedro Machado não pode, eu posso dar uma saudação leonina. A terceiro ponto, saudar todos os meus colegas de painel. Como disse o Pedro Machado, sobre a questão mais nacional, eu não vos vou aqui cansar com o que se passa em termos de números de pandemia, todos conhecemos, todos sabemos. Eu normalmente tenho elegido 2 números que são bastante paradigmáticos de até quão fundo nós batemos nesta pandemia. O ano de 2020, em termos de movimento de turismo, foi igual ao ano de 1993 e o janeiro e fevereiro de 2021 foram iguais ao janeiro e fevereiro de 1974. Portanto, dar uma ideia que regredimos 50 anos em termos de turismo. Qual a grande consequência para as empresas? Depois de 10 anos muito bons de turismo, 2009 a 2019, a realidade é que as empresas estavam supercapitalizadas e, de facto, com mais de um ano, e mesmo com as apostas e com todas aquelas medidas que o Governo tomou, muitas delas específicas para o turismo. Uma medida fundamental, o layoff simplificado, apoio à retoma com as suas várias evoluções, foi de facto fundamental para atividades que tiveram 60%, 70%, 80% de quebra de atividade e, o Álvaro com certeza que irá referir, atividades, por exemplo, como a atividade noturnas, que essas então não foi 70% e 80%, foram 100%. Temos que pensar como é que uma empresa que está há mais de um ano fechada consegue aguentar. E a realidade é que chegámos a uma altura em que as empresas estavam, de facto, completamente esgotadas. E há aqui uma questão muito simples e tem sido, numa palavra só, isso nós temos dito ao Governo. O Governo tem que tomar uma de 2 opções muito simples. O trade-off é muito simples de explicar. Ou apoia, de facto, as empresas e mantém a sua oferta instalada e, portanto, os turistas têm companhias aéreas, agências de viagens, hotéis, renta-cars, animação turística para virem cá, ou não têm empresas e não vêm. E o que acontece? Fecham dezenas de milhares de empresas, vão para o desemprego centenas de milhares de empregados e eu aí então é que não sei como é que é possível ter a sustentabilidade da segurança social. Não tenho dúvida nenhuma que a aposta tem que ser na viabilização das empresas, porque nunca se esqueçam de uma coisa, esta pandemia, além de transversal e global, não afetou nada do que existe nas razões para os turistas nos visitarem. Nós não tivemos um tsunami, um terremoto, é tudo igual. A Praia da Figueira que ali está exatamente igual, como dizia o Álvaro, nem sequer foi prejudicada, porque como tinha medidas suficientes para o confinamento, tudo se passou normal. O peixe grelhado continua cá e, o melhor de tudo, que é o saber receber dos portugueses, também continua cá. E, portanto, não há razão nenhuma para que não venha o turismo em força e, nesse sentido, é fundamental que as empresas estejam bem capitalizadas para poder investir no regresso dos turistas. O que aconteceu, como o Pedro Machado estava a referir, é que todos nós tínhamos grandes esperanças na bazuca europeia. E ao vermos o desenvolvimento da bazuca europeia, começámos a verificar que o PRR, afinal, não tinha nenhuma verba para o turismo. Não tinha para o turismo, também não tinha para as outras atividades económicas. Em conversas com o Governo, inquirimos o porquê disto acontecer. E a resposta foi simples, é que o PRR, o Programa de Recuperação e Resiliência, é um programa estrutural. Não faz sentido no PRR, segundo o Governo, haver atividades específicas. Bem, é uma resposta, não sei, eu estou completamente em desacordo com ela,
e nesse sentido, como já o disse, fomos estudar quer o PRR espanhol, quer o PRR italiano, e em ambos existem capítulos específicos para o turismo, quer no PRR espanhol, quer no PRR italiano. Mais ainda, com o desenvolvimento do PRR veio-se a verificar que afinal havia duas atividades que foram incluídas, o mar e a cultura. Sem qualquer desprezo para essas duas atividades, que são obviamente importantíssimas, se há lugar a haver atividades, por que não haver a do turismo? Continuaram as nossas conversas com o Governo no sentido de dizer que precisávamos de uma bazuca para o turismo. O Governo, e bem, no nosso entendimento, questão aliás que já saudámos, decidiu então fazer uma bazuca para o turismo, um plano que se chama Reativar o Turismo. Esse plano foi apresentado na quinta-feira da outra semana, foi aprovado em Conselho de Ministros da quinta-feira da outra semana e na sexta-feira foi anunciado publicamente. Eu estive nesse anúncio público e o Ministro Cisa Vieira apresentou um plano muito resumido. Estamos a falar de um montante extremamente importante, que ultrapassa os 6 mil milhões de euros, dos quais 4 mil milhões é para apoio às empresas. Quais foram os apoios às empresas que o Governo aqui pôs em cima da mesa? As moratórias, o apoio à tesouraria e a capitalização das empresas. São, de facto, as três muito necessárias e urgentes. Portanto, neste momento, o que é que nós dissemos é fundamental, é urgente, ainda na sexta-feira disse isto numa entrevista, mas para quando estas medidas? Para ontem. Porque se há um ano as empresas estavam de facto capitalizadas e não era urgente ou não era fundamental que uma medida fosse tomada de um dia para o outro, neste momento, cada hora que passa é muito tempo. E, portanto, é fundamental decidir agora. Já está aprovado em Conselho de Ministros, já sabemos o montante, é preciso saber como, quando e onde é que as empresas podem ter acesso a estas linhas. Esta é, neste momento, para mim, a situação mais importante de todas, e termino esta minha primeira intervenção dizendo ao Pedro que o tema não poderia ter sido mais bem escolhido, porque de facto só falta ali, penso que diz turismo e desenvolvimento económico, falta um acento agudo no E. Turismo é desenvolvimento económico. Não se esqueçam nunca a grande crise que tivemos em 2007, 2008. Hoje os sindicatos e bem falam muito na taxa de desemprego que ainda não chegou aos 8%, em 2008 foi de 17%, e a atividade turística que contribuiu para que essa taxa de 17% passasse para 6%, para que houvesse um grande crescimento do PIB de 2,9% a 2,19% e, sobretudo, para que a balança de transações comercial fosse pela primeira vez positiva em 40 anos, foi o turismo. Portanto, termino dizendo que turismo é, de facto, desenvolvimento económico. Muito obrigado, Francisco, por esta primeira visão nacional. Pedro Costa Ferreira, a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo é provavelmente uma daquelas com mais proximidade ao setor e àquilo que é a economia real. Como é que o Presidente da APAVT vê o momento, vê os constrangimentos, vê esta oportunidade que é criada pela participação e, em particular, pelo testemunho da CTP, e como é que ela, de alguma forma, diz à Figueira da Foz, como é que se abre aqui uma janela de esperança? Perfeito, Pedro. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco. E sim, acho que é uma ótima oportunidade de apanhar o que disse o meu Presidente, porque, no fundo, o Francisco Calheiros é sendo Presidente da CTP, eu sou associado e, portanto, ele é Presidente de todos nós, e ele acaba a intervenção dele explicando como o turismo é uma oportunidade para o país. É-o em várias vertentes, desde logo a económica, mas não apenas, e a meu entender, talvez não a mais importante, mas sim a económica é uma oportunidade para o país e é uma oportunidade para a região. O turismo é o 12º mais competitivo do mundo, enquanto que a economia portuguesa, o turismo português, enquanto que a economia portuguesa é a 34ª mais competitiva. Portanto, é óbvio que o turismo traz emprego, traz crescimento e traz equilíbrio das balanças externa portuguesa. Para Portugal, e, a meu entender, para a Figueira da Foz, obviamente que, havendo desenvolvimento turístico na Figueira da Foz, teremos mais bem-estar económico, teremos mais emprego, teremos mais crescimento
E se não podemos falar de balança externa, mas podemos falar de balança da região, vamos dizer assim. Mas há uma segunda nota que eu gostava de colocar aqui relativamente às valências do turismo. Tem a ver com uma nota mais, e é bem atual. Portugal nunca teve êxito fechado para o mundo. Portugal só teve êxito economicamente e do ponto de vista social quando se conseguiu abrir ao mundo e o fez com êxito. E eu acredito muito pouco em sociedades fechadas. Portugal precisa de mais estudantes estrangeiros, de mais imigrantes, mais turistas estrangeiros, como precisa de mais turistas portugueses no estrangeiro, mais estudantes portugueses no estrangeiro e mais imigrantes portugueses no estrangeiro. O maior desafio de Portugal é o cosmopolitismo. E eu penso que isso não é diferente para uma região como a Figueira. O turismo é um instrumento deste desenvolvimento económico e é um instrumento deste cosmopolitismo. E, desse ponto de vista, apresenta-se como uma oportunidade para o país, obviamente, mas também para a Figueira. A questão que se coloca aqui é nem todo o território é território turístico. Precisamos ter valências turísticas. E, portanto, a primeira questão é se a Figueira tem ou não tem valências turísticas. Parece-me óbvio e provavelmente a quem está cá ainda parecerá mais óbvio, mas aqui é que reside a grande questão. Parece-me óbvio que a Figueira tem valências turísticas, desde logo ao nível da natureza, são 34 km de costa atlântica, são montanhas, são falésias, é praia, tem rotas pedestres engraçadas, relacionadas com o sal, relacionadas com o arroz, tem observação de aves, tem autenticidade. Nós acabámos de almoçar em Buarcos e o crescimento urbano não matou tudo na Figueira, portanto preservou ainda muitos ambientes, e isso é importante num mundo onde há cada vez mais turistas à procura de locais com menos turistas, sendo um bocadinho paradoxal. Tem história, eu lembro-me dos 7.000 azulejos que estão na Casa do Paço, lembro-me dos objetos com mais de 7.000 anos que estão no Museu Santos Rocha. Tem gastronomia, eu sou agente de viagens, com muita facilidade conseguiria integrar a gastronomia da Figueira no moderno storytelling. Era bem capaz de fazer num quarto de hora um programa com uma rota pedestre do arroz, com a adesão à natureza, mas também à história económica do arroz, acabada com um arroz de cabidela e um arroz doce, ambos com arroz carolino. Portanto, tudo isto são valências turísticas. A grande questão, e é o que me parece que é mais importante do ponto de vista de uma candidatura, é que valências turísticas não é um destino turístico. Valências turísticas é uma espécie de rapaz com habilidade de dar toques na bola. Um destino turístico é um jogador de futebol. E transformar valências turísticas em dinâmica turística é que acho que é o grande desafio da Figueira, sobretudo quando olhamos para a Figueira atual. É um bocadinho como o avanço científico. Nem todo o avanço científico é progresso económico. O avanço científico é uma coisa, capacidade de o incluir na economia e significar progresso económico é uma coisa completamente diferente. E, portanto, eu gostaria que de todo este debate, não apenas da candidatura do Pedro, mas eventualmente todas as candidaturas, se pudesse revisitar um plano estratégico do turismo para a Figueira, portanto, se soubesse pensar a Figueira do ponto de vista de todas estas oportunidades e depois, do ponto de vista de quem pudesse ganhar as eleições, e aqui estamos a falar de eleições, eu espero que haja alguém capaz de, em cima de um plano turístico que foi capaz de pensar, seja alguém que seja capaz de realizar, transformando valências óbvias em dinâmica turística. Alguns exemplos que me parecem óbvios. Não vale a pena ter apenas uma praia fantástica. Temos que ter mais gente na praia no verão e temos que ter capacidade de ter a praia durante mais tempo. É a vela, é o surf, são os desportos de praia, são os eventos musicais. A praia tem que ter mais utilização, parece-me absolutamente óbvio. Temos que abandonar posições isolacionistas. É urgente para a Figueira, a meu entender, ter mais integração em redes colaborativas do ponto de vista da estruturação do produto, que permita que a Figueira, em vez de ser o centro de coisa nenhuma, ser uma parte de coisa alguma. É importante, ao ser
parte de um roteiro turístico mais completo, ser capaz de atrair mais procura, por ser capaz de atrair mais procuras. Parece-me fundamental e provavelmente o Pedro terá aqui muitos comentários a fazer nesta área, porque o reconheço como um verdadeiro expert na matéria. É preciso conhecer os mercados internacionais e, sobretudo, os fluxos internacionais para entender como é que é possível aproveitar ou não alguns fluxos internacionais que existem para uma região de onde a Figueira faz parte, mas que não estão a chegar à Figueira. Mero exemplo, e não se agarrem a ele, poderemos dar milhentos. Há muitos fluxos internacionais para Coimbra e para Fátima que provavelmente não chegam aqui e provavelmente era possível integrá-los em roteiros mais vastos, onde fosse possível passar a ter aqui alguns fluxos que se calhar não vêm a Portugal por causa da Figueira, mas que se calhar podem sair de Portugal a pensar que bom foi passar pela Figueira. Finalmente, e não querendo alongar-me muito, é muito importante, de um ponto de vista de um plano turístico, não esquecer como o turismo é dependente das externalidades. Não há turismo numa cidade se a cidade não for limpa, se a cidade não for organizada, se a cidade não for segura. Uma vez mais, provavelmente o Pedro tem muitos comentários a fazer relativamente a isto, porque é um expert na matéria. Eu penso, dito tudo isto, que do ponto de vista de um debate público, que eu julgo que é o que estamos aqui a fazer, o grande desafio é como é que nós transformamos no futuro óbvias valências turísticas em verdadeira dinâmica turística. Este é o que eu acho que deve ser integrado nas diversas campanhas e deve ser objeto do diálogo com quem vive aqui e com quem trabalha aqui ou com quem tem negócios aqui. É fundamental, se identificamos um rapaz com a habilidade de dar toques na bola, perguntar como é que eu torno este rapaz um jogador de bola. Como é que eu consigo extrair efeito económico de uma habilidade inata? Ou, noutras palavras, e agora aplicando à Figueira, como é que eu faço da Figueira um destino turístico de futuro? Porque me parece que ele está muito subavaliado se o compararmos com as potencialidades. Como é que eu faço um destino turístico de futuro em cima de valências que são óbvias? Muito obrigado, Pedro Costa Ferreira. O Pedro tem esta visão pragmática e programática daquilo que é a construção do destino e porque referiu tantas vezes a Figueira, Nuno Lopes. O Nuno é o presidente da ACIF, da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz. É naturalmente um ator importante nesta parceria do desenvolvimento integrado da Figueira da Foz, não apenas com o turismo, mas também com o turismo. Turismo é desenvolvimento, usando como boa uma expressão do Francisco Calheiros. E a pergunta, Nuno, que se coloca é quais são os desafios que hoje a nossa ACIF está a viver, como é que ela naturalmente faz esta radiografia das circunstâncias e do movimento que estamos a atravessar e, obviamente, como é que ela espera que o futuro próximo seja um futuro mais promissor, mais ambicioso do que aquele que se antevê a estas léguas de distância do presente. Muito obrigado, cumprimento todo o painel presente. É importante realçar que a ACIF está aqui como uma partidária, mas estou muito honroso pelo convite, porque sempre que é para discutir o desenvolvimento socioeconómico da nossa cidade, devemos estar presentes e, para mais, aproveitando este painel. E sim, com muito gosto e muito apreço que estamos aqui, então, para falar sobre alguns temas da cidade. Indireto à sua questão e tentando ser o mais sucinto possível, até porque, sendo apresentado como especialista em turismo com este painel, sinto-me bastante modesto, portanto, falar um pouco mais sobre o comércio, sobre realmente aquilo que nós agora acusamos da pressão na ACIF. A ACIF foi a terceira praça a ser criada em Portugal, logo a seguir Lisboa e Porto. Foi em 31 de maio de 1835, portanto, tem 186 anos, já passámos por muitas dificuldades e esta, sem dúvida, que é mais uma. Eu não consigo dissociar o turismo da indústria, dos serviços, do comércio, porque considero que eles estão todos ligados. A nossa direção tem discutido esse assunto, que é porque é que o comércio está a definhar, porque é que está a cair. A resposta logo que nos ocorre, pelo menos localmente, aqui para a Figueira, porque temos menos pessoas, uma questão demográfica.
Além de uma questão demográfica, os próprios serviços que as pessoas saíam de casa para ir à banca, para ir aos CTTs, entre outras, hoje em dia são convidados a ir online, ou seja, circulam menos pela rua. A nossa maior mobilidade, portanto, hoje em dia as pessoas deslocam-se no aeroporto, vão a outras cidades que possam ter mais escolha e fazem por lá as suas compras. Como é que agora podemos inverter isso? E agora aqui é que se levantam várias questões. Concretamente na atualidade, quem foram os setores mais afetados? Foram todos, mas os mais afetados, hotelaria e restauração. Então, muito bem, eu queria agora, de certa forma, também integrar os restantes elementos do painel. Se queremos uma alavancagem rápida e um instrumento financeiro rápido, que não estejamos dependentes do governo ou de toda aquela burocracia que por vezes é necessário para ter acesso aos fundos, desenvolvimento de eventos de massas. Nós já temos aqui alguns na Figueira, o São João, não sendo delicado, está aqui um promotor de um outro evento também de grande dimensão, mas temos o Sunset, temos a passagem de ano, em que, por um lado, tira alguma qualidade de vida àquelas pessoas que valorizam menos esses eventos porque não há onde estacionar, os restaurantes estão todos cheios, mas é uma injeção de capital forte que permite, por vezes, dar sustentabilidade para aquela sazonalidade e aqueles períodos de menor movimento. Portanto, para uma resposta musculada e rápida, eu apostava em eventos de massa, colocava muitas pessoas na cidade, caso a pandemia o permita, senão depois é uma questão inversa, temos agora um encaixe financeiro grande e daqui a algum tempo estamos outra vez com restrições. Mas desse modo haveria uma injeção de capital sólido, isto numa resposta rápida, porque depois aquilo que nós defendemos é precisamente uma aposta na indústria, um aumento de um parque industrial, é uma aproximação ao ensino superior para ter mais pessoas cá a morar, além do ensino superior, apostar no imobiliário, seja a primeira habitação ou mesmo uma segunda habitação, porque é aí que vamos conseguir combater a demografia e a sazonalidade. Por outro lado, temos aqui algumas questões que foram agora levantadas e que nos preocupam. É fundamental quem nos visita ter uma boa experiência. E para ter uma boa experiência, se for um evento, tem que ter um bom serviço. Num desses grandes eventos que nós tivemos na cidade, o primeiro nem correu muito bem. Não havia comida nos restaurantes, não havia onde dormir. Porquê? Não tivemos a capacidade de o preparar, porque mentalmente não estávamos preparados para uma escala dessas. Portanto, nunca tinha havido um evento que conseguisse movimentar tantas massas, nem nós acreditávamos que era possível. Tivemos a resiliência e a capacidade de nos preparar e os anos seguintes realmente já conseguimos atempadamente preparar. E o que é que foi necessário? Ter os serviços de apoio, nomeadamente a grande distribuição alimentar, abertas a tempo e horas, ter os hospitais preparados, ter a polícia com reforço e de serviços, para que quem nos visita tenha uma boa experiência e queira voltar. É preciso também agora prepararmos o comércio tem que estar aberto às horas em que temos movimento de massas cá na Figueira para os poder atender. Portanto, nós, associação, apelamos e tentamos desenvolver essa atividade, mas vamos precisar dos nossos associados e de todos os players, porque isto tem que ser um trabalho conjunto. Uma pessoa que venha cá, está muita gente na Figueira, mas depois está tudo encerrado, certamente não vai ficar com uma boa imagem e não vai querer voltar. Um evento não se encerra só naquele evento em si. Um evento que traga muitas pessoas à cidade e que elas se identifiquem com essa boa experiência, vão querer voltar, vão querer vir com a família mais tarde, vão querer mostrar a um amigo. E isso, a médio prazo, vai fazer com que já quase não precisássemos desses eventos, mas convém dar continuidade, para termos sempre a Figueira ocupada e não estarmos tão preocupados com a sazonalidade. Mais posso dar, são vários que nós temos identificados. Por exemplo, uma estratégia que também nos parece boa, que a Figueira não está a apostar nela ainda. Precisamos de um pavilhão multiusos ou onde possam ser desenvolvidas mais ações a nível nacional de promoção de produtos ou de eventos que tragam pessoas à Figueira, principalmente na época baixa. Nós estamos numa zona central, o que é possível, para as multinacionais que estão espalhadas pelo país e que não ter aqueles encontros nacionais, a Figueira, pela sua localização geográfica, será certamente uma boa escolha e precisamos de apostar nesse tipo de eventos. Precisávamos realmente também de um pavilhão
seja multiuso, seja de congressos. O congresso seria uma aposta forte. Portanto, a indústria, os congressos, a escola, a habitação, certamente vai nos permitir diminuir a sazonalidade e a dependência dela. E, por outro lado, no imediato, era importante desenvolvermos ações fortes na Figueira que tragam massas. Estou a olhar para aqueles senhores que estão ligados ao setor da hotelaria e da restauração, para haver uma injeção de capital musculada, e estes senhores, tendo movimento, de certa forma está tudo interligado e os outros também vão beneficiar com isso, assim como o inverso, quando estes setores são afetados, toda a outra economia também o vai. As pessoas estão sempre à espera um bocadinho da associação comercial, isto no comércio, que façamos a atividade do tapete branco ou da rua, resolve naquela noite, mas não resolve o problema dos senhores empresários. Portanto, para o comércio, a solução, no entender desta direção, vai passar sempre por mais pessoas a residir na nossa cidade. E para isso tem que haver uma ação concertada, tem que haver uma estratégia, e essa estratégia, não me querendo repetir, passa precisamente pela aproximação ao ensino superior e o alargamento do parque industrial, proporcionando boas condições para que as pessoas queiram residir na Figueira. E para as pessoas que quererem residir na Figueira, temos de ter bons restaurantes, boas escolas, boas creches, no fundo saúde, ensino, segurança, e a beleza nós já temos. Portanto, a parte mais difícil que alguns não a conseguem ter, porque não dá para inventar, nós já temos. Agora só precisamos realmente ter a capacidade de termos a beleza, de a sabermos aproveitar e de construirmos uma estratégia concertada de onde estamos, por onde é que queremos ir e qual é o caminho que devemos seguir. Obrigado. Muito obrigado, Nuno. Com esta visão mais local e operacional daquilo que é a vida da Figueira da Foz, saímos desta divisão, entre aspas, do público e do público associativo, do setor semi-privado, para uma visão absolutamente privada destas questões. Álvaro Covões é conhecido como um dos melhores e maiores CEOs e organizadores dos grandes festivais nacionais em Portugal e internacionais, do qual o Nós Alive é naturalmente uma das nossas portas de entrada em Portugal. Álvaro, como é que a Figueira da Foz o que é que tem que fazer para entrar neste circuito dos grandes eventos sustentáveis ao longo do seu período anual de exercício económico? Como é que estas empresas e estes empresários podem olhar para os grandes eventos ou para os eventos organizados pelo setor privado como uma alavanca para o desenvolvimento que o Francisco Calheiros? O que é preciso mudar neste mindset? O Álvaro é absolutamente disruptivo e eu agradeço que ele continue a ser disruptivo. Não tem a preocupação do politicamente correto, o que também é bom, o que nos dá, digamos assim, a liberdade de poder dizer e pensar. Não é que os outros não tenham liberdade, obviamente, mas o Álvaro, na sua concepção daquilo que é uma visão crítica sobre o status quo. Álvaro, como é que a Figueira da Foz pode almejar não ser igual? Não é essa a nossa ambição, sermos igual a... Como é que, sendo diferentes, podemos ser competitivos, podemos ser atrativos, podemos ser, modestamente, uma das referências nacionais, quiçá europeias, dos grandes festivais internacionais? Bem, muito obrigado pelo convite e cumprimento a todos também. Eu, em primeiro lugar, o que me parece é que o que a Figueira precisa, que não tem há 50 anos, é um líder. Porque, obviamente, é preciso haver um projeto. Porque as coisas não acontecem por acaso. Tem que haver um planeamento, tem que haver alguém que lidere, alguém que coordene e tem que haver alguém que consiga pôr a máquina toda a funcionar. De facto, há pouco falávamos, e é verdade, a Figueira é aquela eterna discussão, a praia mais próxima de Madrid, e eu hoje andei na rua e não vi ninguém de Madrid na rua. Portanto, há uma coisa de errado que se passa aqui. E passa-se há 50 anos. E eu sei que muita gente passou por aqui que, se calhar, pensou no mesmo, mas não o fez. E, de facto, eu acredito muito no turismo, porque já há 10 anos atrás, quando tivemos uma das maiores crises dos últimos 50 anos, quando a Troika entrou em Portugal, o turismo foi, de facto, aquela indústria que pôde responder com investimento zero, a partir do minuto zero, a criar riqueza, e foi como o Francisco Calheiros disse muito bem,
o setor que conseguiu equilibrar a balança de pagamentos, algo que não tínhamos desde 1974. E, portanto, o turismo, de facto, é a grande indústria de Portugal. Claro que nós não nos podemos só concentrar na indústria do turismo. E a Figueira, felizmente, também tem outras indústrias e, portanto, não é pelo lado industrial, na verdadeira acessão da palavra, que a Figueira se deve preocupar. Eu acho que nós temos que nos preocupar é com o posicionamento de Portugal na União Europeia. Eu vou-vos dar algo que eu sempre pensei. Porquê que, por exemplo, a Organização de Portugal, porquê que o trabalho faz-se no centro e no norte e o Algarve, principalmente o Algarve, é uma zona de lazer? Porque são as condições naturais que fizeram isso. Portanto, o clima é muito mais simpático no Algarve, o Algarve convida muito mais ao lazer do que propriamente ao trabalho e, portanto, é natural que no norte e no centro se tenham desenvolvido as indústrias e onde as pessoas trabalham e depois deslocam-se para o Algarve. E hoje, de facto, no Algarve temos aquela situação fantástica que a primeira indústria, objetivamente, é o turismo. Nós, na Europa, quando olhamos para a Europa, nós estamos na mesma posição. Isto é uma coisa tramada. Nós podemos querer ser muita coisa, mas na realidade, é quando olhamos para o mapa da Europa, o sítio onde apetece estar de fim de semana ou de férias é em Portugal. E, portanto, nós temos que reposicionar a economia da Europa. E nós somos aquele sítio onde eles todos querem vir morar. E, independentemente do que os políticos e dos governos têm feito às autarquias, os franceses, os belgas, os alemães, eles vêm para cá, organicamente, porque não vale a pena. Aqui é muito mais simpático, nós temos muito mais horas de sol que os outros, está frio no centro da Europa e aqui vemos pessoas de polo, quer dizer, o nosso clima é absolutamente extraordinário. E, portanto, o que é que a Figueira precisa? A Figueira precisa, de facto, de uma liderança e de um planeamento. Uma das coisas, eu trabalho em eventos e vocês não imaginam. Eu, para fazer o Nós Alive, tive que pedir por favor, ao Governo, à autarquia, a toda a gente, porque antes e ano não vem uma dificuldade. Eu já levei com dificuldades. O Nós Alive é um evento que posicionou, está no circuito dos grandes festivais do mundo, é notícia no mundo inteiro. É um festival que todos os artistas querem vir tocar. Chega a vender 30 mil bilhetes lá fora, portanto, vem mesmo 30 mil pessoas. Não é aquelas coisas organizadas e apoiadas pelo Estado que dizem que vêm não sei quantas mil pessoas, mas depois os aviões estão vazios. Não, vêm mesmo pessoas. E é sempre uma dificuldade. Nós temos que pedir por favor às autarquias, temos que pedir por favor ao Governo, porque está sempre alguém a querer complicar. E o que nós precisamos é de... Eu sei que a Figueira compete muito com Coimbra e muitas vezes a Figueira foi muito prejudicada com Coimbra. Mas eu deixava aqui... Eu acho que a Figueira tinha que pensar, Portugal dos pequenitos é em Coimbra e a Figueira tem que ser grande. Eu acho que isto tem que ser esse o papel. Aliás, tem o maior areal do país e, portanto, isso tinha que ser repensado. Agora, obviamente, quando nós olhamos para as autarquias, e eu penso que quando se tem um potencial candidato à Câmara, que já fez o que fez no turismo pela região centro, e eu acho que tenho que fazer aqui a homenagem, que desde os incêndios de Pedrógão, em que houve um posicionamento da região centro, em que se movimentou um turismo interno para ajudar a região centro, até a situação de pandemia, que foi, talvez a região centro foi a região que teve melhores resultados. Portanto, temos aqui uma pessoa que percebe minimamente, desculpa falar assim, minimamente o que é turismo, e que tem uma objetividade, que é conseguir resultados perante as dificuldades. Vocês podem, isto é uma coisa absolutamente extraordinária, porque em Portugal fala-se em turismo, mas não há um PDM neste país com, por exemplo, um espaço para grandes eventos ao ar livre. Não existe um. Está-se sempre a discutir centro de congresso e é sempre uma dificuldade gigantesca. Tudo o que tem a ver com turismo é tudo mentira. Não fazemos storytelling, porque ainda temos o complexo do 25 de Abril, porque nós, para fazer storytelling, temos que ir falar nas descobertas e falar em coisas que continua, vemos nos jornais, não é, todos os dias. Nem devia ser um museu das descobertas, devia ser um museu do pedido de desculpas. Portanto, nós fizemos a globalização e temos que pedir desculpas ao mundo porque fizemos a globalização. Mas pronto, mas o azar, o mundo é o que é. Até os espanhóis, coitados, estão em Ceuta. Até estou agora lá com um problema porque em Ceuta não reconheceram, quando foi a restauração, não reconheceram o trono português, a Revolução em Portugal e, portanto, ficaram espanhóis.
Mas de facto, nós precisamos, eu acho que a Figueira pode ser um exemplo para isso, que é ter um planeamento. Por exemplo, há coisas tão estranhas como isto. Eu já tenho, isto é uma discussão que eu já tive no Rio de Janeiro. Uma vez perguntei, todos conhecem o Joby no Rio de Janeiro, no Baixo de Leblon, é um bar que às 5 da manhã estão 300 pessoas na rua aos gritos, a beber copos todos os dias. E uma vez, ainda um dos donos, que é o Narciso, ainda era vivo, ele faleceu há 2 anos, eu perguntei-lhe como é que você consegue. E ele começou-me a falar. Está a vender este prédio? Botei vidro triplo. Está a vender este? Comprei. Isto é planeamento. Não há nenhuma autarquia, porque isto é uma coisa muito estranha. As licenças de construção têm sempre um isolamento acústico o mais barato possível para o construtor. Mas isso é errado quando tem que haver um planeamento turístico. Porque se nós queremos restaurantes, bares, noite, turismo, temos de ter barulho. E como é que fazemos isso conviver com as pessoas que moram? É com isolamento acústico, não há outra forma. É a única forma. Mas não existe em parte nenhuma do país. E, portanto, o grande desafio que se põe para alguém que quer ser e posicionar-se no mapa como o destino é alguém que começa a planear. Como, por exemplo, o comércio. Nós vemos dificuldades gigantescas às vezes. Porquê é que o comércio não abre ao fim de semana? Nos destinos turísticos? Porquê é que não abre à noite? Nós vamos a outros destinos turísticos e está sempre tudo aberto. Mas aqui é só dificuldades. E há dificuldades muitas vezes até das polícias municipais, que andam sempre a chatear toda a gente. As esplanadas é um bom exemplo disto. Se repararem, as esplanadas era sempre o maior inimigo do comerciante. Tem que pagar, não pode pôr a cadeira para ali. Então, mas afinal, queremos desenvolvimento, queremos o quê? E depois chegamos a países como Espanha e a esplanada vai até ocupar a estrada, não é? Mas por isso é que eles têm muito mais turistas que nós. Portanto, eu acho que, eu acho que o Pedro Machado tem essa visão, que é uma visão de futuro, é uma visão de modernidade. Porque isto é sempre muito difícil e já foi aqui referido. Há um grande evento, é evidente que vai chatear a vida de toda a gente, não há estacionamento, há barulho. Agora, como é que conseguimos conviver com isso? É com liderança e com planeamento. Agora, não pode haver riqueza e sossego. Eu, por exemplo, na Madeira, durante muitos anos, os madeirenses não deixavam o Porto Santo desenvolver-se. Porquê? Porque era um sítio de férias dos mais ricos. E, portanto, se aquilo não tivesse desenvolvimento, era fantástico para os mais ricos, porque tinham uma ilha paradisíaca sossegada. Só que o povo era pobre. Agora, quando se levou o desenvolvimento, o povo vive muito melhor. E, portanto, quando se procura algo para um país, para um concelho, para uma cidade, o desenvolvimento, obviamente, que acaba com o sossego, mas é o desenvolvimento que puxa o nível de vida das pessoas para cima. E eu acho que isto é fundamental. Agora, se hoje pensar se são grandes eventos, são pequenos eventos, eu não sei o que é que será o melhor para a Figueira. Eu acho que o facto de ser a praia mais próxima de Madrid devia ser o grande mote. Agora, era preciso depois estudar o que é que as pessoas de Madrid querem. Porque os portugueses têm muita opção. Nós podemos ir para a Figueira, podemos ir para a Póvoa, podemos ir para o Algarve, podemos ir para a Costa Alentejana. As nossas opções são muitas. E a nossa distância é muito mais próxima. Agora, quem viaja de Madrid, e estamos a falar de muita gente, e não sei se quem conhece Madrid sabe que a partir de junho quer tudo vir embora, porque o calor é insuportável, eles querem sair dali para fora. Aliás, fazer eventos em julho e em agosto em Madrid é uma mentira, porque não está lá ninguém. Não acontece nada. E, portanto, existe aqui exatamente um grande potencial, mas para isso é preciso fazer aquilo que muitas vezes não se faz. Porque é muito engraçado falar em turismo em Portugal, mas o turismo ainda funciona assim. Eu quero abrir um restaurante, passa um tipo na rua, anda cá, hoje vens servir à mesa. E ele serve à mesa. Isto não é qualificar. Isto é fazer mais ou menos. E nós sabemos que quando vamos a um restaurante ou quando vamos ao hotel, a diferença do serviço, independentemente do que estamos a pagar, é a diferença do voltar ou não voltar. Eu, por exemplo, acho absolutamente extraordinário como é que em Portugal um hotel de 5 estrelas pode ter estagiários. E não vos vou dizer o nome de hotéis de 5 estrelas, que 50% das pessoas que estão a trabalhar são estagiários. Isto é destruir valor. Agora, se o Governo Central pensar assim, é uma coisa. As autarquias podem ter um trabalho diferente. E isso, eu penso que o Pedro Machado pode trazer para a Figueira. É preciso dar formação às pessoas. Mesmo que não seja obrigatório, é preciso ensiná-las. Porque elas não nascem ensinadas. Não é o empresário que vai conseguir ensiná-las. É preciso levar
o conhecimento, o serviço às pessoas, seja na hotelaria, seja no comércio, seja na restauração e seja nos eventos. Portanto, eu acho que o papel de uma liderança é absolutamente fundamental. E obviamente que depois no que diz respeito à minha área mais concreta, que são os conteúdos, e Francisco Calheiros, desculpa, não sou só de noite, também sou de dia, porque também nós não somos das discotecas, somos da cultura. Eu sei, mas às vezes eu ouço na televisão, mas muita gente fala, parece que nós só fazemos espetáculos à noite. Aliás, eu até tenho ouvido uma coisa curiosa agora, que é extraordinária, que é, agora os espetáculos são mais cedo. Não, sempre foram, as pessoas é que não reparavam. Porque como tem que terminar às 10h30, todos os espetáculos, nós chegamos a ter espetáculos às 7 da tarde, quer dizer, espetáculos para 15 mil pessoas, um domingo às 7 da tarde. Mas a cultura no seu todo, as exposições, os museus, toda a oferta, obviamente que acontece, é fundamental que aconteça durante o dia. E, de facto, é uma coisa que tem muito pouco, ainda se trabalha muito pouco, muito mal os conteúdos. Isto é tudo muito pobre, aliás. A Figueira tem o quê? Um cineteatro? Tem o cine, como é que se chama? Não, o CAI, que tem uma sala interessante. É uma sala, por acaso, interessante. Não sei se é da Câmara, acho que é da Câmara. É uma sala muito interessante. Sim, é uma sala muito interessante para aquilo que existe no país. Mas, obviamente, que precisa muito mais. Isto é preciso muito mais e é preciso, de facto, a criação de conteúdos é fundamental porque as pessoas têm que ter algo para fazer e algo que seja verdadeiramente interessante, que não seja só, por e simplesmente, estar a beber umas caipirinhas e a comer uns salgadinhos. Quer dizer, é preciso criar valor, principalmente no inverno, porque, por exemplo, uma das dificuldades num destino como a Figueira é o inverno. O que é que a pessoa vem para... Aliás, esse é o problema do Algarve. O que é que as pessoas vão fazer no inverno para um destino de praia? Não tem nada para fazer. Porquê? Porque nunca houve uma preocupação de trabalhar mais os conteúdos, de ter algo que fixe as pessoas. E, de facto, isso só se consegue com planeamento e com alguém que tenha uma visão de turismo, que até agora não se conseguiu. E, portanto, eu acho que o Pedro, quando me ligou a dizer que ia ser candidato à Câmara, achei que, de facto, isto pode ser um desafio, pode ser uma mudança, porque nós, quando olhamos para o panorama autárquico, as pessoas percebem, muito dificilmente alguém que entenda de turismo é candidato. Porque ninguém entende nada de turismo, que é, aliás, basta ver até mesmo em Lisboa e no Porto. Quer dizer, eu não tenho problema nenhum dizer aqui. Eu vou inaugurar uma exposição esta fim de semana em Lisboa, que é de um artista que se chama Ai Weiwei, é considerado o artista contemporâneo o número 1 no mundo. Esteve preso na China, depois tem estas coisas. E recebi uma mensagem do Presidente da Câmara, ou de alguém do Presidente da Câmara, que ele não pode ir porque está numa reunião de campanha. Portanto, isto é só para vos dizer como é que é o objetivo nos conteúdos e no destino. É zero, não estão para aí virados. E, portanto, isso não tem grande futuro. É preciso, o que nós precisamos no país é pessoas como o Pedro Machado, que tem tido, ao longo dos anos, está sempre presente e sabe o que é importante. E Pedro, apesar de eu não ser figueirense, eu fico muito contente de alguém que esteja ligado, que pense um bocadinho como eu, que avance para estas coisas. Muito obrigado, Álvaro. Pergunto se algum dos intervenientes quer fazer algum remoque ou alguma defesa de honra, julgo que não é o caso. Até porque somos dos 4 sportinguistas, o que facilita muito aqui a tarefa do orador, o que facilita muito este lado da mesa. Queria, obviamente, agradecer a estes ilustres amigos, mas particularmente extraordinários profissionais, partilhar apenas que temos nesta sala e neste lado, perdoem-me os outros que aqui estão, 4, dos quais o Nuno Lopes, que todos conhecemos da Figueira da Foz, mas o Francisco Calheiros, o Pedro Costa Ferreira, o Álvaro Povões e o Carlos Barbosa, que infelizmente, pelas razões que já evocámos, não pôde estar presente, personalidades da Primeira Liga da Europa, não é da Primeira Liga de Portugal. E acho que é um privilégio podermos ter estado aqui em conjunto, termos trocado estas impressões e ainda de uma forma breve termos dito, Rui, que afinal a distância até à Figueira da Foz é exatamente a mesma do que daqui até Lisboa. Segundo, uma nota que falámos em demografia e há bocadinho, não sei se tiveram com atenção nas palavras do Miguel Poiás Maduro, a nossa próxima conferência é sobre a demografia, que é de facto um dos problemas
que não só hoje causa constrangimento no Concelho da Figueira da Foz, mas também em toda a região, provavelmente no país, e como dizia o Francisco Calheiros, num curto espaço de tempo, mais rápido do que aquele que estamos a prever, pode de facto influenciar as vidas da comunidade. Vou ser muito rápido no meu conjunto de notas finais. Eu estou aqui na qualidade de candidato, não estou na qualidade de apresentador, nem de moderador, não é essa a minha função, e por isso julgo que é importante também dizer, no espírito da candidatura, o que é que nos move. Movem-nos dois conjuntos de razões. Primeiro, o primeiro conjunto de razões que trata essencialmente de duas questões. A questão da retoma económica e a questão do posicionamento da Figueira da Foz. E para a retoma económica são precisos 4 conjuntos de medidas urgentes. Desde logo o primeiro, atalhar o caminho de fazermos sobreviver as nossas empresas. Com a bazuca, com o PRR, com o apoiar, com o conjunto de programas que hoje o país tem à sua disposição, é essencial não descurarmos o estádio de, neste momento, da angústia que as nossas empresas estão a viver. Eu olho para a Aresp e percebo que no barómetro de abril, 46% das empresas da restauração podem não pagar salários no final do mês de maio. Eu olho para os barómetros de outras instituições e posso perceber, dizia-nos o António Vidal há 3 dias atrás na nossa conferência sobre as empresas de animação turística, 40% das empresas de animação turística podem não sobreviver no exercício económico de 2021. É por isso crítico que ajudemos a salvar as nossas empresas. Há muito bons exemplos de planos municipais, intermunicipais, de fazer sobreviver as nossas empresas. Programas de recuperação económica, com injeção direta na tesouraria das nossas empresas. Programas como câmaras Tomar e Orem, para citar 2 exemplos de partidos diferentes, que lançaram esses processos de recuperação, de intervenção direta, no sentido de fazerem sobreviver as suas empresas. E se quisermos ter a recuperação económica no curto e no médio prazo, se não tivermos as empresas da restauração, da animação turística, do alojamento, do comércio, dos serviços, que tipo de atenção vamos dar a quem nos visita, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros? É por isso absolutamente crítico que haja um programa de recuperação e retoma da nossa atividade económica no curto e no médio prazo. Eu diria que até pelo menos junho de 2022, um programa efetivo, musculado, de recuperação das nossas das nossas pequenas empresas. E esse é para mim um ponto crítico-chave que uma política municipal não pode deixar de fazer. Segunda aposta, no mercado nacional, no mercado interno, como aliás se provou em 2020. Parte significativa da almofada que tivemos em 2020, meses de julho, agosto e setembro, foi através do mercado interno. Nós temos que voltar a colocar, como já fomos, o centro de Portugal foi, nos dados do INE de março, o primeiro destino nacional da procura dos portugueses. E queremos continuar a usar e a colocar-nos nesse primeiro lugar do pódio da procura nacional. É muito importante, já lá vamos, a atração dos mercados internacionais, mas é crítico que nós tenhamos esta almofada, esta alavanca, que nos permita, ao longo dos 9, dos 8, dos 7 meses que estão fora do período alto da procura turística, muito alavancada nesta sazonalidade, termos procura turística ao longo do ano. É com os congressos? É com os grandes eventos? É com os concertos? É com as exposições? É, claramente que sim. Mas é preciso alavancá-los. É preciso ir à procura. Hoje, um gestor político local tem que perceber que há uma dimensão de pasta na mão, como havia há uns anos atrás, que tem que voltar a fazê-la. O período é de uma concorrência global. E por isso temos que ter esta percepção que para podermos criar e atrair estes grupos ou de turistas nacionais e internacionais, nós temos que voltar a colocar-nos na estrada e ir à procura, como dizia o Pedro Costa Ferreira e bem, daqueles operadores que nos ajudam a almofadar a procura ao longo dos meses. Terceiro, precisamos de ir aos mercados internacionais. Se formos capazes deste corredor, que é o corredor que liga Figueira da Foz, Leiria, Castelo Branco, Cáceres, e que faz o triângulo Cáceres, Placência, Salamanca, Valladolid, Guarda, Viseu, Coimbra, Figueira da Foz. Nós temos aqui 8 milhões de consumidores. Estes 8 milhões de consumidores, é possível
darem uma resposta efetiva à Figueira da Foz nos outros meses do ano. Não só porque somos o destino mais próximo de Madrid, como dizia o Álvaro Covões, e bem, mas porque verdadeiramente nós temos o casino mais antigo da Península Ibérica e que era responsável na década de 60 e na década de 70, não sendo nós saudosistas, por atrair à Figueira da Foz aquilo que era uma marca incontornável, por exemplo, da atração de espanhóis ou do Dr. Correia Góes, dos empresários e daqueles que eram os grandes camponeses ricos do Alentejo. Porque vinham para a Figueira da Foz por causa do jogo, perdoem-me as senhoras, e também por causa das espanholas. O que não deixa de ser uma marca da Figueira da Foz. O que significa que nesta região de Coimbra, a 19, que somos 400 mil habitantes, se juntarmos o que podemos jogar e trabalhar, como já jogamos e trabalhamos, quer com a Extremadura espanhola, só com a Castilha e Leão, nós podemos ter aqui um universo, uma bolsa, como se dizem agora, que nos ajude a salvaguardar a procura nos meses do ano. E por isso é um desafio colocarmos no verão de 2022, na Páscoa de 2022, 15, 20 mil espanhóis que podem e devem recomendar o verão de 2022 e o setembro de 2022 e na Páscoa de 23 temos provavelmente já um universo de procura e fluxo turístico que depois, compensado e somado com aquilo que são as nossas relações e as nossas ligações, como dizia o Pedro Costa Ferreira, com sub-regiões aqui bem perto de nós. Quando pensamos Fátima, porquê é que não há uma ligação direta entre a Figueira da Foz e Fátima, que recebe 60 mil coreanos por ano? Porquê é que não há uma relação direta entre a Figueira da Foz e Fátima, que tem 1 milhão de dormidas por ano? Porque não há a capacidade. E não podem dizer que é a Turismo do Centro que não faz o seu papel. Porque a Turismo Centro de Portugal tem 100 municípios, que articula de forma estratégica e que consegue o seu reconhecimento nacional e internacional. A Turismo Centro de Portugal não pode substituir-se ao papel das câmaras municipais, como fazem todas as câmaras municipais. E, portanto, este papel da assunção plena da responsabilidade e da ambição para tratar como tratamos. Porque é que a Figueira da Foz nunca ensaiou ser uma das nossas cidades criativas da Unesco? Óbidos é, da literatura. Caldas da Rainha foi, em 2019, do artesanato. Leiria foi, em 2020, da música. A Idanha foi, em 2018, da música com os seus adufes. Porque é que não há aqui capacidade crítica de mobilizar os seus atores para que a Figueira da Foz se reposicione interpares e, a partir daqui, criar a sua ambição maior do ponto de vista do seu posicionamento local e regional? Nós somos capazes de o fazer. Aliás, como dizia o Pedro e dizia o Francisco, nós sabemos como é que isto se faz. E é isso que nós queremos dizer aos figueirenses. Nós sabemos fazer isto. E nós vamos fazer isto. E por isso, nestes 3 aspectos, falta aqui um 4º aspecto. E há bocadinho não ouvi o Dr. Vítor Pereira, um dos nossos especialistas em turismo de natureza ou ecoturismo. É que nós precisamos não só de um turismo resiliente, mas precisamos de um turismo que seja sustentável e diferenciador. Isto faz-se nos novos produtos. A Figueira da Foz pode ser não tão competitiva, como dizia o Álvaro Covões, em matéria da diferença entre o clima e a temperatura da água. Mas a Figueira da Foz é o melhor areal da Europa para a prática do desporto ativo durante o ano inteiro. É aí que nós vamos reposicionar-nos. E vamos reposicionar-nos com o Cabo Mondego. E vamos reposicionar-nos com o ecoturismo. E vamos reposicionar-nos com o sal. E vamos reposicionar-nos com a gastronomia. Nós queremos ser a cidade criativa da gastronomia em 2023. Porquê é que não podemos ter esta ambição? E porquê é que não podemos juntar à cidade criativa da gastronomia em 2023 o gliding com o surf e a cultura, com os eventos e com a atração de espetáculos e tudo aquilo que está na cadeia de valor do que é uma verdadeira ambição para um município que se quer reposicionar. Finalmente, se isto é a retoma, é de facto a questão do posicionamento. E em relação ao posicionamento, há aqui 4, 5, 6 pontos, não vos vou amassar muito, mas que importa dizer. A Figueira da Foz não pode deixar de olhar para os seus capítulos da formação e da educação. Querer ser um destino turístico pleno significa olharmos para a qualificação, significa olharmos para a nossa formação e para os nossos jovens. Seja do ponto de vista da formação inicial, e temos já alguns exemplos de escolas que o fazem, seja do ponto de vista da formação de ativos
ou de qualificação ao resto da vida. E, portanto, esta ideia de sermos um destino turístico, querido Álvaro, tem de facto, como tu dizes bem, esta ambição. Olharmos para este território, olharmos para a Figueira da Foz, sede, e para as suas 14 freguesias, numa lógica daquilo que nós chamamos muitas vezes, e o Francisco repetiu, uma constelação. Era o Hernani Lopes que nos dizia, que nos ensinava, que o turismo é uma constelação. E a constelação implica que tenhamos preocupações acrescidas com a educação e, num ano crítico como aquele que vivemos, preocupações acrescidas com a saúde. Um destino turístico pleno tem boa mobilidade, tem boa acessibilidade, tem boa formação, tem boa qualificação e tem boas condições de segurança. Talvez nunca fossem tão críticos no espectro nacional e internacional hoje a imagem de um destino turístico, se não assente naquilo que é a salvaguarda das condições da saúde e da segurança que ele pode oferecer a quem nos visita. Provavelmente será até diferenciador. Mas a Figueira de Foz tem depois aquilo que são as suas idiosincrasias. E o Mário Esteves disse-o bem. Nós estamos no dia 31 de maio de 2021. A Figueira da Foz não tem um sistema de mobilidade urbana. A Figueira da Foz não tem um sistema interno de mobilidade urbana, já não digo moderno, eficaz. Cascais estreia hoje o primeiro veículo a hidrogênio. Aveiro inaugurou há 2 anos os primeiros veículos de transporte urbanos elétricos. A Figueira da Foz não tem um veículo de serviço público de mobilidade dentro daquilo que é a sua ligação dentro da cidade, pasme-se, e mais do que isso, da ligação da cidade às suas freguesias. Isto é competitividade. Não há competitividade sem a oferta daquilo que são os seus serviços mínimos. E por isso a Figueira da Foz, se quer ser turisticamente atraente, se quer ser turisticamente competitiva, tem que olhar para a educação, tem que olhar para a saúde, tem que olhar para a formação, tem que olhar para a mobilidade. Mas tem que olhar mais. Tem que olhar para os seus aspectos relacionados, por exemplo, com o seu circuito urbano. Tem que olhar para as suas arquiteturas, para os seus esqueletos, que ainda hoje têm, moribundos pela cidade. Aquela ideia que nós conhecemos, para quem trabalha profissionalmente o turismo, de que a primeira impressão, a primeira imagem, é aquela que nos fica. E a Figueira da Foz precisa, urgentemente, de tratar. E depois tem, naturalmente, nessa imagem, aspectos que não vou aqui amassar-vos muito, mas que vale a pena ainda rapidamente passar por eles. A imagem de marca da Figueira da Foz. Eu acho que todos reconhecemos que há uma marca na Figueira da Foz. E nós, que trabalhamos profissionalmente esta atividade turística, percebemos o que é o valor da marca ou da construção de uma marca. E a Figueira da Foz tem essa marca. E quando eu olho para os empresários da Figueira da Foz e, em particular, para esta retoma do turismo, eu olho para aquele potencial que o Álvaro aqui trouxe, que é a tradição conserveira. Porque é que a tradição conserveira da Figueira da Foz não é uma alavanca crítica para o sucesso da nossa cozinha? Porque é que os nossos peixes, Esteves, dia 2 inauguramos Festival das Caldeiradas, aproveitemos aqui para convidar os nossos amigos. Porque é que a Figueira da Foz não pode reposicionar-se naquela que é para mim uma das referências e que eu quero transformar na melhor cidade da Europa para comer, para viver e para comer? Porque existem cá esses atributos, porque estão cá esses pergaminhos. Precisamos de os reconquistar, precisamos de os colocar na ótica do serviço. Quer a indústria gastronómica, quer a indústria conserveira, quer esta ideia que o Álvaro disse da percepção de quem trabalha a nossa cozinha regional, não importa se é chefe, se é Michelin, não é isso que está em causa, importa de facto a qualidade associada, ou mais do que isso, a qualidade percepcionada. Além da qualidade induzida, a qualidade percepcionada do destino que nós precisamos de trabalhar. E depois temos um conjunto, temos uma biodiversidade extraordinária. Aliás, o Dr. Vítor Pereira, que está aqui, conhece tão bem como eu. Falámos, João Pedrosa Russo, na questão dos flamingos, podíamos falar em muitos outros. Há, de facto, uma biodiversidade extraordinária na Figueira da Foz. Precisamos de quê? Planeamento. Precisamos de voltar às missões empresariais. A atração de turistas nacionais e internacionais não se faz por geração espontânea, faz-se com trabalho. E é preciso voltar a bater à porta desses operadores. É preciso pegar nos nossos empresários, dar-lhes formação, dar-lhes capacitação e irmos à procura dos circuitos. É preciso voltar a fazer esse trabalho. Não é fazermos campanhas
campanhas, algumas de comparação menos feliz com outros destinos internacionais. É preciso fazermos campanhas qualificadas de afirmação daquilo que são as nossas verdadeiras características. Quando falamos no surf, Eurico, nós temos a onda tubular mais comprida da Europa, aqui na Figueira da Foz. Nós temos a primeira prancha de surf construída em Portugal, aqui na Figueira da Foz. Nós temos hoje capacidade de transformar a nossa autoestrada do surf, esta A8, A17, que o Francisco Calheiros, o Álvaro Covões e o Pedro Costa Ferreira fizeram até à Figueira da Foz, e transformá-la, de facto, numa bandeira daquilo que é, provavelmente, uma das áreas mais competitivas que temos para este posicionamento nacional. Nós temos o Bairro Novo, Dr. Correia Góes, e temos uma presença judaica fortíssima. Nós temos que voltar a dizer aos judeus e ao bairro judeu do Bairro Novo que é fundamental recuperarmos essa memória coletiva e este eixo, Vilar Formoso, Carregal do Sal, com a Casa do Passal, até à Figueira da Foz, como uma das referências nacionais e internacionais para irmos buscar 9 milhões de judeus que viajam em todo o mundo. Muitos deles americanos, outros franceses. Nós precisamos de acarinhar a comunidade dos 200 franceses que moram aqui na Figueira da Foz. E precisamos de acarinhar os 500 ou 600 nepaleses que estão a trabalhar na Marinha das Ondas. Nós temos que ser um concelho inclusivo e integrador. Nós temos que ser um concelho culturalmente inclusivo e agregador. É essa a missão que nós trazemos para a Figueira da Foz. E quero, para não vos maçar muito, terminar com, ainda neste meu breve esboço, dizer-vos que olhamos sim para o Cabo Mondego. É de facto considerado um dos relógios do tempo mais importantes do mundo. Queremos sim olhar para a nossa Serra da Boa Viagem e queremos fazer este cross-selling entre aquilo que é a centralidade que o Concelho tem e a sua ligação com as suas 14 freguesias rurais, ou com as suas 13, uma vez que uma está no coração da cidade, Tabarede faz fronteira com esta urbana, e as outras, naturalmente, 12 que compõem o tecido coletivo desta comunidade, que é a comunidade da Figueira da Foz. Queridos amigos, não vos quero maçar muito, quero-vos apenas rematar dizendo que, ao longo dos últimos anos, em 2017, já apoiávamos o Gliding Barnacles, os torneios de ténis, o Figueira Beach Rugby, o RFM Somni, que foi com a Turismo do Centro, justiça seja feita a Domingos Silva, à época diretor do Casino da Figueira da Foz, que foi a Turismo do Centro, o Dr. Domingos Silva e a RFM, que trouxeram o RFM Somni e que nunca mais de cá saiu, mesmo com as dúvidas à época da Câmara Municipal em conquistar este grande festival. Podemos dizer, há capacidade para gerar outros? Claro que sim, Álvaro. Claro que sim. Mas este é um evento que hoje traz 70, 80, 90 mil pessoas à Figueira da Foz durante 3 dias. Já em 2018 nós voltámos a apoiar o Gliding, porque acreditamos nesta parceria, o Figueira Beach Rugby, o Master Youth Cup, o Torneio Internacional de Ténis, a campanha RFM Somni, o Festa em Maiorca, a Figueira com Sabor a Mar e o lançamento da plataforma das estações náuticas. E em 2019 voltámos a apoiar estes todos. Ou seja, o trabalho que fazemos é um trabalho que tem anos consecutivos, consistentes, de apoio direto a esta cidade e a este concelho. Saibam os figueirenses, naturalmente, apreciar, valorizar e poderem dar a confiança ao Pedro Machado e à sua candidatura, que seguramente nós viramos a página e transformamos a Figueira da Foz numa das melhores cidades da Europa para viver. Muito obrigado por terem vindo.